tarde! Um ótimo domingo a todos vocês! Que esse domingo seja abençoado em nome de Jesus. Olha, nós vamos ter aqui hoje duas pessoas muito especiais que estarão continuando a nossa aulinha da semana passada, isso mesmo! O nosso titio Júlio e a nossa titia Thalita. Que vocês possam ser grandemente abençoados, viu? Em nome de Jesus. Aproveitem bastante, hein? Tchau! E aí, garotada, beleza? Nós estamos aqui, recebemos um convite muito legal para poder estar matando um pouquinho a saudade, mesmo que seja por vídeo, de estar falando com vocês da Palavra de Deus. E vamos aproveitar esse momento para aprender, né? Então pega a sua Bíblia, vai lá, já abre ela ali ó, em 1 Samuel 17, que daqui a pouco a gente vai começar a falar. A gente recebeu esse convite, acho muito gostoso assim, a gente falar com vocês, que a vontade era estar lá na nossa salinha, né? Porque lá vocês fazem as perguntas, a aula desenrola, tem um monte de coisa para aprender. Mas estamos aqui, se vocês quiserem mandar depois as perguntas, tá aí meu WhatsApp, o pai seus deve saber, pode mandar pra gente, tá bom? Vamos lá, 1 Samuel capítulo 17, a gente vai falar de Davi e Golias. Então fala ali no capítulo 17, ele conta a história que estavam lá os filisteus, que era o povo que era contra o povo de Israel, acampado, juntaram-se para a guerra e eles estavam num monte, fala-se que os filisteus estavam num monte na banda da Além e os israelitas estavam num outro monte e entre eles havia um grande vale. E então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Que raio de medida que é essa, tia Thalita? É grande, hein? Deve ser grande. Não é tão, é um pouquinho mais alto que o tio Júlio. Quando a gente fala de 6 côvados e 1 palmo, ele dá mais ou menos, para vocês terem uma ideia, toda casa tem um pé direito aí, uma altura de laje, que é mais ou menos de 3 metros. Então se você olhar assim sua parede aqui, ó, até a altura da laje, do teto, é um pouquinho abaixo, como se fosse assim, ó, um tantinho assim abaixo do teto. Ele tinha 2 metros e 90 e pouco. É bem alto, quase 2 metros e 90, por aí, uma medida aproximada com isso. Então você imagina um homem grande desse, hein? Botava medo na turma. E trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça, uma proteção no peito, com escamas. E trazia também grevas de bronze por cima dos seus pés, uma proteção ali para os pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança eram de 6 ciclos de ferro. E diante dele ainda tinha um escudeiro, uma pessoa que ia com o escudo ali protegendo. E parou e clamou às companhias de Israel, gritou lá com os soldados de Israel: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu um filisteu e vós os servos de Saul, do rei Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até aqui, e se ele puder lutar comigo e me ferir, seremos vossos servos, nós seremos os seus escravos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vocês serão nossos escravos. Olha que proposta. É no mínimo covarde. Um gigante sabia que todos os outros provavelmente era menor do que ele e não teria condição contra ele numa batalha. E chamou eles ali para batalhar e falou assim: se eu ganhar, vocês todos aí serão nossos escravos. E se vocês ganhar, todos nós aqui seremos seus escravos. Uma proposta um tanto indecente, vamos dizer assim. E vamos lá. E aí, quem chega no meio de toda essa confusão? Davi. Quem lembra de Davi? O que era conhecido por ser um pequenininho, né? Ele era um jovem, baixinho, ruivo, qual foi escolhido por Deus para ser rei. Ele tinha recebido já um chamado, tinha sido ungido para ser rei, mas ainda não tinha tomado o trono, porque Deus ainda tinha um plano na vida dele, tinha todo um trabalho para se fazer na vida dele antes, né? E aqui depois
Davi chega lá para levar comida aos seus irmãos e ele vê toda aquela situação. E aquele gigante desafiando Deus, desafiando o povo de Deus. E aquilo irrita muito o coração dele. E aí ele pergunta ali o que dariam, o que ganharia o homem que fizesse, que calasse o gigante, que vencesse o gigante. E ali eles respondem assim, ó, quem ferir, o homem que ferir, o rei dará, quem ferir o gigante, o rei o dará muitas riquezas, e dará sua filha, e fará isento de impostos. Então, assim, ele ia ter muito dinheiro, ele ia casar com a filha do rei, então, teoricamente, se tornaria um príncipe, e ele não pagaria mais impostos. Tá vendo como já era desejado não pagar impostos na época? Legal, né? Não teria custos com impostos. E Davi ali olhou para tudo aquilo ali e ele se interessou. Falou assim, eu vou lá nessa peleja, eu vou matar o gigante. E diz que Davi foi até a presença de Saul e aí Saul dá uma resposta a ele assim, e Davi disse a Saul, lá no versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar. Aliás, desculpa, Davi falou a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse gigante. O teu servo, o pequeno Davi aqui, irá pelejar contra o filisteu. E Saul ficou preocupado. Aí Saul olhou para ele, daquele tamanhinho dele, e falou assim, Davi, como que você pode ir lutar contra ele? Você ainda é moço e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Você ainda é pequenininho, você ainda é jovem e ele já é experiente de guerra. Então Davi mostrou o seu currículo para o rei aqui. Ele falou assim, eis que teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava do rebanho, levava ele embora, e eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E levantando ele contra mim, lançava a mão na tua barba e o feria e o matava. Assim eu feria o leão como o urso, e assim será com esse filisteu, como um deles, porquanto esse filisteu afrontou o exército do Deus vivo. Ele afrontou a Deus. Então, Davi tinha no seu coração ali um desejo muito grande ali de ferir o filisteu. Por quê? Porque o filisteu estava falando contra o Deus dele, estava falando contra o povo dele, e Davi ali se enfureceu com aquilo ali. Depois fala assim, que eles tentaram colocar uma armadura no Davi. Não, então você vai? Então beleza, você vai, só que a gente vai proteger você. A gente vai dar um jeito de te ajudar, pô, você não pode ir do jeito que você tá aí. E diz que eles providenciaram uma armadura para Davi, tiveram uma ideia genial, né? Muito legal, vamos lá. O gigante tem capacete, tem armadura, vamos colocar armadura em Davi. Aí começaram, colocaram o capacete no Davi, colocaram a couraça no Davi, colocaram o escudo no Davi, deram espada para o Davi, e tinha um problema que ninguém pensou. A armadura era pesada demais para o Davi. O Davi não conseguia se mexer, mal se mexia com a armadura. Não deu. Então, Davi falou para o rei, não, eu vou como Deus me preparou. Davi tirou toda aquela armadura, tomou o seu cajado na mão, escolheu os 5 seixos do ribeiro, 5 pedrinhas, e pôs no alforge, um saquinho lá de pastor, onde ele guardava as coisas, que trazia. Ele lançou a mão da sua funda e foi chegando ao filisteu, e foi em direção ao filisteu, batalhar contra o filisteu. E o filisteu também vinha a Davi, que ele levava o escudo e ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porque ele era jovem, ruivo e de aparência gentil. Ele não tinha aparência nenhuma de um guerreiro. Então o gigante falou assim, é esse molequinho aí que vai derrubar a mim? Você lembra do gigante? Ó o gigante lá da altura da parede, todo forte, guerreiro, e vem um menininho para lutar contra ele. Tá de brincadeira, né? Então o gigante desprezou a Davi. Então disse assim, e disse, pois,
o filisteu a Davi, o gigante a Davi: sou eu algum cachorro? Por que tu vens a mim com paus? O que você está fazendo com esse cajado, Davi? Você achando que eu sou um cachorro? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Eu vou ferir você e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo a aves do céu e às bestas da terra. Pô, gigante, você não está entendendo contra quem você está lutando, com quem que você mexeu. Você mexeu com o meu Deus, não foi comigo. E muitas vezes na vida da gente, a gente tem que ter isso na nossa mente. Que não é com a gente que o gigante da nossa vida vai mexer. É com o nosso Deus. E se a gente tiver a certeza no nosso coração que Deus está na batalha conosco, Ele vai nos dar a vitória. Então fala ali, ó: e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, encontrando-se com o filisteu. E Davi então tomou ali uma pedra com a funda e atirou e feriu na testa, e a pedra se cravou na testa do filisteu, afundou. Imagina a força disso. E caiu o gigante com o seu rosto em terra. E assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e pedra, e feriu o filisteu e o matou. A Davi sem que se tivesse uma espada na mão, porque a batalha não era dele, né? Era de Deus. O que a gente quer dizer aqui é que tudo que a gente for fazer na vida, a gente precisa se dispor a ouvir Deus falar. Tenha isso para vocês no seu coração. Tudo que vocês forem fazer, não deixe que as pessoas olhem para vocês e desprezem vocês. Se vocês têm vontade de fazer algo, não deixa ninguém falar que você não pode fazer. Você pode sim, se Deus estiver na frente de tudo. Entrega seus sonhos para Deus, entrega seus desejos para Deus e tudo Ele pode fazer por vocês. Quando Davi vinha sendo desprezado de muito tempo atrás, desde a sua escolha, desde quando ele foi ungido para ser rei na casa dele lá, ele já vinha vindo sendo desprezado. Quando Samuel vai lá para ungir ele na casa dele, Deus fala assim que era para Samuel descer a ungir a Davi. Quando ele chega lá e pede para conhecer os filhos lá, ele fala, quando ele pede para conhecer ali as pessoas que viviam naquela casa, quer ver? Ó, deixa eu achar aqui que eu quero até falar com vocês. Quer ver? Fugiu da minha Bíblia. Peraí. Aqui. Aqui ó, capítulo 16. Quando ele pede para Samuel descer até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, Jessé traz ali 7 de seus filhos e traz o mais velho, que era o primogênito, que a gente sabe que quando se trata principalmente de Velho Testamento, era muito importante. O primogênito sempre tinha a bênção maior, a porção maior da bênção do pai. Então, a princípio, diante do seu pai, quando fala-se que ia ungir um rei, o primeiro filho que ele traz ali é o mais velho. Aí o profeta Samuel ele olha, aí ele fala, acho que é esse. Aí Deus fala no ouvido ali de Samuel, fala, não é esse. Não, então você tem outro filho, e traz outro filho. E ali ele acha, então é esse. Não é esse. E traz o próximo filho. Então é esse daqui. Não é esse. E quando passa todos eles ali,
Samuel fala assim, mas viu, você não tem mais nenhum filho? Ah, eu tenho. Verdade. Lembrou daquele filho que estava lá no campo, lá apacentando as ovelhas. Falei, eu tenho um filho mais novo, um bem moço. Ele está lá trabalhando, está apacentando as ovelhas, então manda chamá-lo. E quando ele chega ali, e provavelmente pela aparência pequenininho dele, quando Samuel olha, fala, Deus, tem certeza? Será? Será que é esse? E Deus fala com ele, é esse o meu ungido, é esse o meu escolhido. E aqui Deus escolhe as pessoas mais fracas, as pessoas às vezes que têm a deficiência, às vezes Deus vai trabalhar na sua vida, na parte que você tem uma deficiência, para mostrar o quanto que Deus é grande. E não é para mostrar o quanto que você é capaz, mas para mostrar o tanto que Ele pode fazer através da sua vida, para ensinar outras pessoas que estão em volta de você. Entendeu? Então é por isso que a gente tem que estar sempre à disposição de Deus. Davi era um homem que estava lá no campo, pequenininho, do jeitinho dele, mas adorava a Deus, fazia tudo certinho, agradava o Senhor. E Deus lembrou dele naquele momento, eu preciso de um rei para ir adiante do meu povo, então eu vou ungir a Davi, porque ele é um homem segundo o meu coração. Que vocês também possam buscar isso, ser pessoas segundo o coração de Deus. Amém? Muita saudade de vocês, espero que em breve a gente esteja junto. E até mais, até a próxima. Tchau, tchau.